and mighty conqueror was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April 21st, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão O Grande e Poderoso Conquistador foi pregado no dia 21 de abril de 1957, domingo de Páscoa, ao nascer do sol, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Good morning to you. A very happy Easter to each one of you. This is one of the greatest days in commemoration of the resurrection of our Lord. It's one of the greatest days of all the world's history. It's the resurrection. Amen. Bom dia a vocês. Uma Páscoa muito feliz a cada um de vocês. Este é um dos dias mais importantes em comemoração à ressurreição de nosso Senhor. É um dos dias mais importantes de toda a história do mundo. É a ressurreição. And we're so happy to be here this morning on this great day and to see the sun rising and the flowers rising from the earth. Everything speaks of Easter. E estamos tão felizes de estar aqui esta manhã, neste grande dia, e ao ver o sol nascendo e as flores brotando da terra, tudo fala da Páscoa. And now let us bow our heads just one moment. Father God, into thy presence we come. And we are expecting thee to give to us this morning just a little extra blessing from heaven. Some little touch of the Easter in our own souls. E agora vamos inclinar a cabeça só por um momento. Deus Pai, em tua presença chegamos e estamos esperando que tu nos dês esta manhã apenas uma pequena bênção extra do céu, um pequeno toque da Páscoa em nossa própria alma. That when we leave here, we might say as those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us because of his presence? For we ask it in his name and for his glory. Amen. De modo que ao sairmos daqui, possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração por causa da sua presença? Pois pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. Over in the last book, the 28th chapter of St. Matthew's Gospel, and the 7th verse, I wish to read for a text as we go into this service. No último livro, capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, e versículo 7, gostaria de ler como texto enquanto adentramos este culto. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall you see him. Lo, I have told you. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. There has been many great commissions given to man. And the peoples of this earth. But never was there such an important commission given as this one. Go tell his disciples that he is risen from the dead. That's a great commission. Já houve muitas grandes comissões dadas ao homem e aos povos desta terra, mas nunca foi dada uma comissão tão importante como esta. E de dizer aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. Essa é uma grande comissão. And the only way this could be given was because there had to be a great conquering first. E a única maneira que poderia ser dada foi porque primeiro teve que haver uma grande conquista. There has been man in our days and in the days gone by, in the great history of this world, in its great broad fields of battle, there has been many great conquerors. Many great things has been done.
for the human race. Tem havido homens em nossos dias e nos dias passados, e na grande história deste mundo, em seus grandes e vastos campos de batalha, tem havido muitos grandes conquistadores, muitas coisas grandes que têm sido feitas pela raça humana. For instance, I am thinking as I come down this morning, waking up early and did not have chance to study very much because I didn't know just what part last night we would have today between the pastor and I in the services. Por exemplo, estou pensando, enquanto vinha para cá esta manhã, acordando cedo, e não tive chance de estudar muito, porque não sabia exatamente que parte ontem à noite nós teríamos hoje entre o pastor e eu nos cultos. But on my road down, I happened to think what this morning would be the best that I know to say to his people to take a message. I thought of this, go tell his disciples. Mas a caminho para cá me ocorreu, o que será esta manhã? Que sei dizer de melhor para seu povo, para levar como mensagem? Pensei nisto, e de dizer aos seus discípulos. Now his disciples is his followers. A disciple is one who follows. And I thought of this subject of the great and mighty conqueror. Agora, seus discípulos são seus seguidores. Um discípulo é um que segue. E pensei neste tema, o grande e poderoso conquistador. And thinking of how many great conquerors we have had in this world, and what great things they have done to further and better the human way of living. E pensando em quantos grandes conquistadores já tivemos neste mundo e nas grandes coisas que fizeram para fazer progredir e melhorar o estilo da vida humana, I was thinking of the great Napoleon back in his days. How he was not exactly a Frenchman, but he had something in his mind. estive pensando no grande Napoleão lá em seu dia, que ele não era exatamente francês, mas tinha algo em mente. First, he despised France. He did not like it. He come from the Isles. A princípio, ele desprezava a França, não gostava dela. Ele veio das ilhas. But he had an idea in his mind that someday that he would conquer. And the reason that he had these in his mind, he had to have something to work on. Mas tinha uma ideia em mente de que algum dia iria conquistar. E a razão por que tinha isso em mente é que ele tinha de ter algo em que trabalhar. To every man, before you can do a job, you have to have some a motive, some alternative, something that you're working on for a working purpose, something to work by. Para cada homem, antes que possa fazer uma obra, você tem que ter algum motivo, alguma alternativa, algo em que esteja trabalhando como propósito de trabalho, algo por meio de que trabalhar. And as we all know, by taking the history of Hitler, or not of Hitler, but of Napoleon, that he went by the moon and by the changing of the stars. He worked that way and expecting, because at one time he did so and he won a victory. E como todos sabemos, tomando a história de Hitler, ou não de Hitler, mas de Napoleão, que ele se conduzia pela lua e pela mudança das estrelas. Ele operava dessa maneira e com expectativa, porque certa vez ele agiu assim e teve uma vitória. And he come over into France, and he become a great warrior. He put many men to death because that they wouldn't agree with him. And he cleaned his entire country of anything that was against him. E ele se mudou para a França e tornou-se um grande guerreiro. Ele mandou matar muitos homens por não concordarem com ele. Ele limpou todo o seu país de tudo que estava contra ele. He just absolutely wiped it out because he had to have it that way.
if he didn't have it that way, there would be something against him all the time. And his great plan that he had in his mind. Ele os liquidou completamente porque tinha de ser dessa maneira. Se não fosse dessa maneira, haveria algo contra ele o tempo todo. E seu grande plano que tinha em mente. His own life would be at stake. So he had to have his entire kingdom just as perfect as he could get it. Sua própria vida estaria em jogo assim. Tinha que ter todo o seu reino tão perfeito quanto pudesse. I'm thinking now that you're following me in this, of the great conqueror that I'm thinking. Everything in his kingdom must be for him. It must be heart, soul, and body for him. Penso agora que vocês estão me seguindo nisso, do grande conquistador em que estou pensando. Tudo em seu reino tem que ser a favor dele, tem que ser coração, alma e corpo a favor dele. There can be nothing against him. Anything that was against him, he'd have to dismiss it. He must have absolutely everything for him. Não pode haver nada contra ele. Tudo que fosse contra ele, ele teria que descartar. Ele tem que ter absolutamente tudo a seu favor. And when Napoleon, he took up arms, cannons, guns, muskets, swords, and he went forth with this one thought, that he would conquer the world. And he practically did that at the age of 33. E quando Napoleão, ele pegou em armas, canhões, armas de fogo, mosquetes, espadas, e avançou com este único pensamento que ia conquistar o mundo. E praticamente o fez aos 33 anos. When he was a young man, he was a prohibitionist. And his great fame made him so self-styled, and it got upon his nerves until he died at the age of 33, an alcoholic. His popularity he could not stand. Quando jovem, ele era um proibicionista, e sua grande fama o tornou tão pretensioso, e isso afetou seus nervos, até que ele morreu alcoólatra aos 33 anos. Ele não pôde suportar sua popularidade. And I think of a man who at the age of 33 conquered the world and died an alcoholic because of his fame and lost the very principle that he was fighting for. E penso num homem que, nisto, aos 33 anos, conquistou o mundo e morreu alcoólatra, por causa da sua fama, e perdeu o princípio pelo qual estava lutando. He was kind of a type, or not a type, I would say, but he was the devil's instrument and trying to fight the world down, and he failed at 33. Ele foi a espécie de tipo, ou não um tipo, eu diria, mas foi instrumento do diabo e tentando derrotar o mundo, e falhou aos 33 anos. But oh, this great, mighty warrior that I'm speaking of, at the age of 33, conquered everything that was in earth and in hell at the age of 33. A great and mighty conqueror. Mas, este grande e poderoso guerreiro de que estou falando, aos 33 anos, conquistou tudo que havia na terra e no inferno. Aos 33 anos, grande e poderoso conquistador. I'm thinking of the great battles that's been fought on the field. We know, to finish up with Napoleon, that he come to his end at Waterloo. Penso nas grandes batalhas que foram travadas nos campos. Sabemos, para finalizar com Napoleão, que ele chegou ao seu fim em Waterloo. It was my privilege not long ago to view over the imitations made of the ruins of his chariots and of the horsemen and of the man, of how they laid on the battlefield
Tive o privilégio, não faz muito tempo, de ver as imitações feitas dos destroços do seu carro e dos cavaleiros e dos homens, como eles ficaram caídos no campo de batalha. And the chariots piled together, the wheels broken, right, and out into the plains where this great display is made. E os carros empilhados, as rodas quebradas de lado a lado das planícies, de onde esta grande exibição foi feita. And what a contrast it is to notice that man at 33 and the disgrace that is laying there in him, the memorial of his great battle and conquering, and then to go to Jerusalem and look at an empty tomb as a memorial of the great and mighty conqueror. E que contraste é, ao observar esse homem aos 33 anos e a vergonha apresentada lá no memorial de sua grande batalha e conquista, e então ir a Jerusalém e ver um túmulo vazio como memorial do grande e poderoso conquistador. Somehow or another there's something in conquering. If we have something that we're fighting for, if there is a disease in our body, and we're fighting between death and life, what a victory it is when we see it's conquered. De uma maneira ou de outra, há um significado em conquistar. Se temos algo pelo que estamos lutando, se há uma doença em nosso corpo e estamos lutando entre a vida e a morte, que vitória é quando a vemos conquistada. If we are fighting over some great habit or some great something that's besetting us, when finally the great flags wave and we have conquered it, what a feeling it gives us inside us, for we can then be a conqueror. Se estamos lutando por causa de um grande hábito ou algo grande que está nos rodeando, quando finalmente as grandes bandeiras tremulam e vencemos, que sentimento isso nos dá dentro de nós, pois podemos então ser um conquistador. I'm thinking of the last war and how that when Hitler had taken Warsaw, and the Germans thought that that was one of the greatest victories that could be. Agora, penso na última guerra e como que, quando Hitler tinha tomado Varsóvia e os alemães acharam que aquela tinha sido uma das maiores vitórias que poderia haver. Because if their great chief captain, Adolf Hitler, had at once sunk everything in Warsaw, tore down the bridges, and the great bridge fell. The papers packed great pictures of the falling of the bridge. Pois seu grande capitão-chefe, Adolf Hitler, tinha de uma vez afundado tudo em Varsóvia, derrubado as pontes e a grande ponte caiu. Os jornais publicaram grandes fotos da queda da ponte. The Germans marched through the street and they beat drums and they blowed whistles and the thousands of airplanes passed by him as he won his first great victory. Os alemães marcharam pela rua e tocaram tambores e sopraram apitos, e os milhares de aviões passaram por ele quando ele teve sua primeira grande vitória. Setting out like an Alexander the Great or Napoleon to conquer the world. But where did he wind up? In disgrace. Certainly he did. Exibindo-se como um Alexandre o Grande ou um Napoleão para conquistar o mundo, mas em que ele acabou? Em desgraça? Certamente que sim. I can remember when they built the great Burma Pass. There must be, if they crossed over the mountain, some of the boys are sitting here this morning perhaps that crossed over this great pass. What a task it was. How much real work it taken. And what a real job they did.
Lembro-me de quando construíram a grande estrada da Birmânia. Se transpuseram a montanha. Alguns dos rapazes estão sentados aqui esta manhã, talvez, que atravessaram por esta grande estrada. Que tarefa foi! Quanto trabalho de verdade deu! E que verdadeiro trabalho eles fizeram! And how much money it cost to build that Burma Pass. The millions of dollars. The boys that lost their lives in doing so. E quanto dinheiro custou construir a estrada da Birmânia? Os milhões de dólares. Os rapazes que perderam a vida ao fazê-la. But finally, and after a while, when the last mile of the way had been gone, and when the pass was completed, that how the victorious shouts went up from the people. They had a pass that they could cross the mountains with to win the victory. Mas, finalmente, e depois de um tempo, quando a última milha da estrada tinha passado, e quando a estrada foi completada, as pessoas soltavam gritos de vitória. Elas tinham uma estrada pela qual poderiam atravessar as montanhas para conquistar a vitória. I'm thinking of another pass that one day it cost the life of our blessed Lord. It was not only a road on the earth, but it was a highway, called the Highway of Holiness. Penso em outra estrada que um dia custou a vida de nosso bendito Senhor. Não foi apenas uma estrada sobre a terra, mas um alto caminho chamado de Alto Caminho da Santidade. Amen. Where the unclean shall not pass through, but only those who are branded, only those who are on the side that he is on, shall pass this highway. Amen. Por onde o imundo não passará, mas somente aqueles que estão marcados. Somente aqueles que estão do lado em que ele está passarão por este alto caminho. Great victories has been won. Many of us today can remember well of the First World War. I remember when I was just a little boy, I could hear the whistles blowing, and even the farmers in the field stopped their horses and waved their hats. Grandes vitórias já foram ganhas. Muitos de nós hoje podemos nos lembrar bem da Primeira Guerra Mundial. Lembro-me de quando eu ainda era garotinho. Posso ouvir os apitos sendo soprados e até mesmo os agricultores no campo pararam seus cavalos e acenaram com seus chapéus. They screamed, they hollered. What had happened? The war was over. Victory was won. The great economy that we were fighting for, finally we had won the victory. Eles gritaram, eles berraram. O que tinha acontecido? A guerra tinha acabado. A vitória foi ganha. A grande economia pela qual estávamos lutando, finalmente tivemos a vitória. I'm thinking of this last World War. I lived just across the street. And when the whistles begin to blow, people run into the yards, women with their aprons on, taking them off and swinging them in the air. Penso nesta última guerra mundial. Eu morava logo do outro lado da rua. E quando os apitos começaram a ser soprados, as pessoas correram para os quintais. Mulheres de aventais tirando-os e balançando-os no ar. Bullets flew through the trees. Whistles blowed. Cars raced through the streets. People fell on their knees and raised up their hands. They screamed, they cried. Why? Because the war was over. Balas voavam por entre as árvores, apitos eram soprados, carros corriam pela rua, as pessoas caíam de joelhos e levantavam as mãos. Elas gritavam, elas choravam. Por quê? Porque a guerra tinha acabado. And the blessed ones, the dear boys that was across the sea, would soon be sailing home again.
to them. What a victory! What a time! And it's a thrill to any heart. What a jubilee! E os abençoados, os queridos rapazes que estavam do outro lado do mar, logo estariam voltando para casa, para eles. Que vitória! Que tempo e emoção para cada coração! Que jubileu! That night everybody was in such a humor, you could have walked into the restaurant and eaten, walked out, not paid for it. It would have been all right. You could have used the next man's car. It would have been all right. Naquela noite, todos estavam de tão bom humor que você poderia ter entrado no restaurante e comido e saído sem pagar, não teria problema. Você poderia ter usado o carro de outro, não teria problema. You could have asked what you wanted to, you'd have probably got it. Because why? The victory was won. Amen. The boys were coming home. It was all over. Você poderia ter pedido o que quisesse e provavelmente teria conseguido. Por que motivo? A vitória foi ganha. Os rapazes estavam voltando para casa, estava tudo acabado. I'm thinking, my brother, it's too bad that those kind of feelings can't stay all the time. But to the Christian this morning, the victory is won. The joy bells are ringing. The war's over between God and man. The victory's been won. E penso, meu irmão, que é uma pena que esse tipo de sentimento não possa ficar o tempo todo. Mas para o cristão esta manhã, a vitória está ganha. Os sinos da alegria estão tocando. A guerra acabou entre Deus e o homem. A vitória foi ganha. Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices! And sometimes they are very deep, and they make great scars, tearing down. But in order to have the mountain, we've got to have the valley. Antes que qualquer vitória possa ser ganha, é preciso pagar grandes preços. Oh, que preços! E às vezes eles são muito profundos e deixam grandes cicatrizes, ferindo. Mas para se ter a montanha, temos que ter o vale. Before we can have the sunshine, we've got to get the rain. Before we can have the light, we've got to get the night. Antes de podermos ter a luz do sol, temos que receber a chuva. Antes de podermos ter a luz, temos de ter a noite. Before we can have right, they had to have wrong, or you'd have never known what wrong was. Antes que possamos ter o certo, eles tiveram de fazer o errado, ou você nunca saberia o que é errado. But in order to conquer and to win the greatest battle that was ever won, one stepped out of glory many years ago, and he did not take upon himself the form of an angel. Mas, a fim de conquistar e vencer a maior batalha que já foi ganha, saiu da glória muitos anos atrás, e ele não tomou sobre si a forma de anjo. He did not come as some great person, but he was going to prove that it don't take muskets and bullets and atomic bombs to win a war. Ele não veio como uma pessoa importante, mas ele ia provar que não se requer mosquetes e balas e bombas atômicas para ganhar uma guerra. He clothed himself in humility like a little baby and was born in a manger. There was not even a place for his birth when he came. I want you to look at the different material of warfare, what he used. Ele se vestiu de humildade como o bebezinho e nasceu numa manjedoura. Não havia sequer um lugar para seu nascimento quando ele veio.
Quero que vejam os diferentes materiais de guerra, o que ele usou. Now Adam's race was all in bondage. There they were without hope, without God, without chance, without mercy, without anything that could help them. Agora, a raça de Adão estava toda em cativeiro. Lá estavam eles, sem esperança, sem Deus, sem oportunidade, sem misericórdia, sem nada que pudesse ajudá-los. The great enemies of the lower regions of the lost had them shut up in darkness. Os grandes inimigos das regiões inferiores dos perdidos os tinham encerrado na escuridão. There was not a way out. There was no one could help. Nothing could be done. It looked like a total, complete loss. Não havia saída, não havia ninguém que pudesse ajudar. Nada poderia ser feito. Parecia uma perda total e completa. But our hero, who came down from the portals of glory, condescending down, for there was no man on earth could do the job. They were all, as worldly speaking, in the same boat. Mas nosso herói, que desceu dos portais da glória, humilhando-se, porque não havia nenhum homem na terra que pudesse fazer o trabalho, estavam todos, mundanamente falando, no mesmo barco. We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And none of us could help each other. We stood helpless, defeated, chaos on every hand. All ununited. Todos nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e nenhum de nós podia ajudar um ao outro. Estávamos desamparados, derrotados, caos por todo lado, todos desunidos. We could not keep laws and ceremonies, finding their weaknesses and so forth. We could not do it. And it seemed like the whole human race was laid waste. Não podíamos guardar leis e cerimônias, descobrindo as fraquezas e assim por diante. Não podíamos fazê-lo. E parecia que toda a raça humana havia sido devastada. And then he came. He came down because he was in the beginning. The Bible said he was the Word. He was the Logos that went out of God. And the Logos in the beginning was the Word. And he became the Word. E então ele veio, ele desceu, porque ele era no princípio, disse a Bíblia. Ele era a palavra, ele era o Logos que saiu de Deus. E o Logos no princípio era a palavra. E ele se tornou a palavra. Then when he ascended up on that glorious day of Easter, he became not only the Word, but he became the high priest of his own Word. Então, quando ele subiu naquele dia glorioso da Páscoa, ele se tornou não só a palavra, mas tornou-se o sumo sacerdote da sua própria palavra. Oh, what a glorious thing, Brother Neville. Amen. To think he's not only the Word, but he's the high priest of his own Word. Amen. Oh, que coisa gloriosa, irmão Neville. Apenas pensem, ele não é apenas a palavra, mas o sumo sacerdote da sua própria palavra. How could we doubt it? How could we walk to him and not believe that we receive what we ask for? For he is the Word and the intercessor of the Word. Como poderíamos duvidar disso? Como poderíamos chegar até ele e não crer que recebemos o que pedimos? Pois
Ele é a palavra, é o intercessor da palavra. The Logos became Word, and the Word made flesh, and the same flesh that was the Word received up into glory, and now is the high priest making intercession by himself to his Word. Amen. Praise the Lord. O Logos tornou-se palavra, e a palavra feita carne. E a mesma carne, que era a palavra, recebida na glória, e agora é o sumo sacerdote fazendo intercessão por si mesmo para a sua palavra. That's what it takes. That's the material that the church has got. What a weapon. There's never been one like it. He was the Word. É disso que se necessita. Esse é o material que a igreja tem. Que arma! Nunca houve uma como ela. Ele era a palavra. And when he come, he was born in a manger. He come to use the weapon of L-O-V-E, love, to conquer the world, not with army bullets, not with machine guns and tanks. E quando veio, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio para usar a arma do A-M-O-R, amor, para conquistar o mundo. Não com balas de exército, não com metralhadoras e tanques. But he come in a different manner. He come in the form of love. He was God's love. Mas ele veio de maneira diferente. Ele veio na forma de amor. Ele era o amor de Deus. One time as a little boy, I used to think that Christ loved me and God hated me because that Christ died for me, but God had something against me. But I come to find out that Christ is the very heart of God. Amen. Certa vez, quando bem jovem, eu pensava que Cristo me amava e Deus me odiava, porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Mas fui descobrir que Cristo é o próprio coração de Deus. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but would have eternal life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Now he come first to conquer, and the thing that the devil had put in the world was hatred. And he come to conquer hatred. Agora, ele veio primeiro para conquistar, e o que o diabo tinha posto no mundo era o ódio. E ele veio para conquistar o ódio. When we win our battles and so forth in the world's battles, it's always leaves continually a hatred. Because battles of that sort is of the enemy. Quando ganhamos nossas batalhas e assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa continuamente um ódio, porque batalhas desse tipo são do inimigo. But Christ come with love to conquer hatred, to love those who were unlovable. He come with a different weapon. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio, para amar aqueles que eram indignos de se amar. Ele veio com uma arma diferente. And he humbled himself, made a little lower than the angels, to suffer death and to give an example. And when he was here on earth, he walked among men. E ele se humilhou, fez-se um pouco menor do que os anjos, para sofrer a morte e dar exemplo. E quando esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. He proved his weapons of warfare. When he healed the sick, when he took 5 little biscuits and 2 pieces of fishes and fed 5,000 people, he proved that he had the power over every atomic that there was. Amen. Ele deu prova de suas armas de guerra
quando curou os enfermos, quando pegou 5 pãezinhos e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000 pessoas. Ele provou que tinha o poder sobre todas as bombas atômicas que havia. Not only did he grow fish, but he growed cooked fish. Amen. Not only did he grow wheat in those biscuits, but he growed cooked wheat in those biscuits. Ele não só fez crescer peixe, mas crescer peixe cozido. Ele não só fez crescer trigo naqueles pães, mas crescer trigo cozido naqueles pães. It showed that he was that great and mighty conqueror. Amen. Not only did he get the water from the well, but he made that water wine from the well. Isto mostrou que ele era aquele grande e poderoso conquistador. Ele não só tirou a água do poço, como também transformou em vinho aquela água do poço. He proved he had power to conquer. And he loved. And his weapon was love. Ele provou que tinha poder para conquistar. E ele amou, e sua arma foi o amor. Now notice, then when he did that, when he stood one day by the side of Lazarus' grave, and there was a man dead and buried for 4 days. Even the ones that was by said, even now he stinketh. His nose had fell in. The skin worms has crawled through him. Agora, observem. Então, quando ele fez isso, quando ficou um dia ao lado do túmulo de Lázaro, e lá estava um homem morto e sepultado há 4 dias, até mesmo os que estavam perto disseram, já cheira mal. Seu nariz tinha afundado, os vermes da pele rastejavam pelo meio dele. And Jesus stood there as the mighty conqueror. When he said to Martha and Mary, when he stood there, did not I say unto you, if thou could only believe, you would see the glory of God? E Jesus pôs-se lá como poderoso conquistador, quando disse a Marta e Maria, quando estava lá, não te hei dito que, se tão somente pudesses crer, verias a glória de Deus? He had just got through saying when they said, our brother's dead and so forth, he said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ele tinha acabado de dizer, quando disseram, nosso irmão está morto, e assim por diante. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Have I not just told you that that eternal blessed power lays within me? He never only made a statement, he was able to carry out everything that he said. For he was the mighty conqueror. Não te hei acabado de dizer que aquele eterno e bendito poder repousa em mim? Ele não fez somente uma declaração, ele foi capaz de realizar tudo o que disse, pois ele era o poderoso conquistador. Dwelling in him, holding back, veiled with human flesh as a man, but inside of there dwelt none other but Almighty God, the great and mighty one. Habitando nele, retendo, velado com carne humana, como o homem, mas ali dentro não habitava nenhum outro, senão o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso. He could recreate, he could create new things, he could speak, and what he asked for would be given at that second. But he humbled himself. He kept low. Ele podia recriar, ele podia criar coisas novas, ele podia falar, e o que ele pedisse seria dado naquele segundo.
Mas ele se humilhou, ele permaneceu humilde. He wanted to give an example. He wanted to be the right kind of a conqueror, and he was. Now, he proved himself to be. Ele queria dar exemplo, ele queria ser o tipo certo de conquistador e foi. Agora, ele próprio provou ser. As I've often said in my meetings, may it would bear witness this morning, in this group of people on this beautiful Easter morning. Como tenho frequentemente dito em minhas reuniões, talvez isto testificasse esta manhã neste grupo de pessoas, nesta bela manhã da Páscoa. A lady belonging to a certain church that doesn't believe in accepting the blood of the Lord Jesus. Without the shedding of blood, there's no remission of sin. Uma senhora pertencente a certa igreja que não crê em aceitar o sangue do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. She told me that the man was just a prophet, a wonderful man, and I made him deity. I said he was deity. He was God. Ela me disse que o homem era apenas um profeta, um homem maravilhoso, e eu o tornava divindade. Eu disse, ele era a divindade, ele era Deus. She said, you try to make him too great. I said, there is no words could express his greatness. Human tongue has never found the expression. Ela disse, o Senhor tenta torná-lo grande demais. Eu disse, não há palavras que poderiam expressar a grandeza dele. A língua humana nunca encontrou a expressão. Speaking with a man the other day, a diplomat from Washington, D.C., and he said at a little testimony at a breakfast where we were associated together, he said, Brother Branham, I've been a Lutheran all my life. Falando com um homem outro dia, um diplomata de Washington, D.C., e ele disse, num pequeno testemunho em um café da manhã, onde confraternizávamos, ele disse, Irmão Branham, tenho sido luterano a vida toda. But he said the other day while attending an old-fashioned revival, that I knelt down at an altar and wanted to get an experience with God. Mas, disse, o outro dia, enquanto participava de um antiquado reavivamento, disse, eu me ajoelhei junto a um altar e queria ter uma experiência com Deus. He said, and while I was there on my knees, now this is a Washington diplomat that even served under President Coolidge. And when he looked up, he said, I saw a vision of Jesus. Ele disse, e enquanto estava lá de joelhos, agora, este é um diplomata de Washington que até mesmo serviu no governo do presidente Coolidge. É quando levantei os olhos, disse ele, tive uma visão de Jesus. He said, I am able to speak 9 different languages fluently. He said, but I couldn't find one word to say. Of all those 9 languages. Ele disse, sei falar fluentemente 9 idiomas. Ele disse, mas não consegui encontrar uma palavra para dizer de todos aqueles 9 idiomas. He said, so I just raised up my hand and he gave me a new one to talk with. He said, I've just seen the glory of his face. Amen. Ele disse, então apenas levantei a mão e ele me deu um novo com que falar. Ele disse, acabo de ver a glória do seu rosto. This lady says to me, she said, Brother Branham, Jesus was not nothing but a man, just a prophet. I said, he was God, my sister. She said, you make him deity, but he's not. Esta senhora me disse, ela disse, Irmão Branham, Jesus não era nada mais que um homem, apenas um profeta. Eu disse, ele era Deus, minha irmã. Ela disse, o Senhor o torna divindade, mas ele não é. So she said, on the road down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. Sure, he was the very heart of God.
Então ela disse, descendo pela estrada ao túmulo de Lázaro, a Bíblia disse que ele chorou. Claro, ele era, na verdade, o coração de Deus. He suffered like we suffer. He was flesh like we are flesh. He bore in his body the same desires and things that we do. Yet to become a perfect sacrifice, he had to do that. He did. Ele sofria como nós, ele era carne como nós, ele levava em seu corpo os mesmos desejos e coisas que levamos. No entanto, para se tornar um sacrifício perfeito, ele tinha que fazer isso. Ele fez. But she said he wept going down to the grave of Lazarus. I said, but old lady, that's right. He was a man when he was weeping, but when he stood there by the side of that grave where the silent dead laid, where a rotten body laid covered up with a napkin. Mas ela disse, ele chorou indo ao túmulo de Lázaro. Eu disse, mas, senhora, está certo, ele era o homem quando estava chorando. Mas quando ficou lá de pé, ao lado daquele túmulo, onde o morto silencioso jazia, onde um corpo podre jazia coberto com um pano. When he said, take away the stone, he pulled his little frame together and said, Lazarus, come forth. And a man that had been dead 4 days stood on his feet. Quando ele disse, tirai a pedra, ele endireitou seu pequeno corpo e disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que esteve morto por 4 dias se pôs de pé. What was it? Corruption knew its maker. The soul knew its master. And that great and mighty conqueror proved that he has the power of death and hell and the grave. Amen. Que foi isto? A corrupção conheceu o seu Criador, a alma conheceu o seu Mestre, e aquele grande e poderoso conquistador provou lá que tem o poder da morte, céus e inferno e a sepultura. Sure it thrills our heart. You're talking about beating dishpans and blowing horns. The world ought to be in a jubilee this morning like it never has been. The screams and shouts of his people, because this is the memorial day that when he conquered the last enemy and set we captives free. Claro que isto emociona o nosso coração. Fala-se de bater em panela e soprar cornetas. O mundo deveria estar em um jubileu esta manhã, como nunca. Os clamores e gritos do seu povo, porque este é o dia memorial de quando ele conquistou o último inimigo e colocou em liberdade os cativos. Yes, he was a man, that's right. He proved to be a man and he proved to be God. One night when the great raging sea, who's called thousands of lives. Maybe some of you mothers here this morning, your boys died on the raging sea out yonder. Sim, ele era homem, isso mesmo. Ele provou ser homem e provou ser Deus. Certa noite, quando o grande mar revolto, que já ceifou milhares de vidas. Talvez algumas de vocês, mães, aqui esta manhã, seus filhos tenham morrido lá no mar revolto. They may have sunk beneath the waves in this world broad fields of battle. Some of your loved ones lays out there maybe beneath the sea. Talvez tenham naufragado sob as ondas nos vastos campos de batalha deste mundo. Alguns dos seus entes queridos encontram-se lá, talvez no fundo do mar. But one night when he was laying in a little boat, and the waves was a-bouncing around on the sea like a bottle stopper. Mas certa noite, quando ele estava deitado em um pequeno barco e as ondas o sacudiam para todo lado no mar como uma rolha de garrafa. He raised and put his foot upon the brail of the boat. He looked up towards heaven and said, peace. And to the waves he said, be still. And that mighty sea smoothed out till there wasn't a wrinkle on it. Certainly he was.
Ele se levantou e pôs o pé sobre o anteparo do barco. Ele olhou para o céu e disse: cala-te! E para as ondas ele disse: aquietai-vos. E aquele poderoso mar se acalmou até não haver nenhuma ondulação nele. Certamente que ele era. It's true that he hungered like a man. When he come down off the mountain and he was hungry looking over a tree for something to eat, he was a man. But when he took those 5 biscuits and a few fish and fed 5,000, he was more than a man. É verdade que ele teve fome como homem. Quando desceu da montanha e estava com fome, procurando numa árvore algo para comer, ele era homem. Mas quando pegou aqueles 5 pães e alguns peixes e alimentou 5.000, ele foi mais do que homem. When he died 1,900 years ago, day before yesterday, hanging on a cross, screaming for mercy. My God, why hast thou forsaken me? He died like a man. Quando ele morreu 1.900 anos atrás, antes de ontem, pendurado numa cruz, clamando por misericórdia: meu Deus, por que me desamparaste? Ele morreu como homem. But 1,900 and something years ago this morning, he proved what he was. Mas, há 1.900 e tantos anos esta manhã, ele provou o que era. Aleluia. Glória a Deus. When he broke the bands of death and hell asunder and raised from the grave triumph. I'm alive forevermore. And because I live, you live also. Ele deu o último selo do seu messianato quando rompeu as ataduras da morte e do inferno. Glória e a Deus. ressuscitou Aleluia. da sepultura, triunfou. Amém. Estou vivo para todos sempre. Glória a Deus. E porque eu vivo, vós também viveis. Amém. Aleluia. Glória a Deus.